Olá, eu sou Yasmin, do time de Capacitação e Conteúdo do NR, o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Se você quer saber sobre quais são os tipos de certidão previstos na Lei de Registros Públicos, nós trouxemos tudo o que você precisa saber nesse vídeo aqui. Conforme disposto no artigo 16 da Lei 6.015 de 1973, os oficiais e os encarregados das repartições de registro públicos têm o dever legal de fornecer certidões de todo ato ou registro existente em seus arquivos, sempre que requisitadas pelos interessados. A obrigatoriedade da emissão dessas certidões busca sempre assegurar o direito de acesso à informação e garantir ainda a segurança jurídica das transações e negócios que envolvam imóveis. O artigo 19 da mesma lei especifica os tipos de certidões, em um contexto geral, que podem ser emitidas, detalhando em seus parágrafos o conteúdo e a finalidade de cada uma delas. Os tipos abordados neste artigo são as certidões de inteiro teor, as certidões em resumo e as certidões em relatório conforme quesitos. Antes de falarmos sobre cada um deles, é importante ressaltar que, embora o artigo em questão defina 3 tipos de certidões que podem ser emitidas pelos registros públicos, na prática, esses tipos básicos dão origem a uma variedade de certidões específicas. Essa ramificação acontece para atender às demandas diversas dos usuários e às particularidades das informações constantes nas matrículas imobiliárias. Sabendo disso, vamos falar sobre cada um desses tipos de certidão, então. A certidão de inteiro teor do imóvel é também chamada de certidão de matrícula ou certidão de registro. Ela é a reprodução fiel da matrícula do imóvel, na qual constam todos os dados e os atos constantes nessa matrícula. Ou seja, nela podem ser visualizados e comprovados todos os atos de registro ou averbação praticados na matrícula. Como exemplo de certidões de inteiro teor, podemos mencionar a certidão de matrícula atualizada, a certidão do livro 3, o livro de registro auxiliar, e a certidão de inteiro teor de transcrição. São diversas as finalidades de uso desse tipo de certidão e podemos citar como exemplos de alguns desses fins: a comprovação de propriedade do imóvel, a verificação de direitos reais e a comprovação de ônus ou restrições. Outro tipo de certidão é a certidão em resumo, que é a certidão que apresenta um extrato ou resumo das principais partes de um ato da matrícula imobiliária ou do documento arquivado na serventia. Ela fornece uma versão simplificada, destacando os elementos mais relevantes do registro ou da averbação. Essa certidão pode ser utilizada em situações nas quais apenas o resumo da informação basta, como para verificar a propriedade atual do imóvel, para verificar a descrição atual do imóvel ou para consulta preliminar de matrículas extensas. Alguns exemplos de certidões em resumo: a certidão de ônus reais, a certidão de inexistência de ônus reais e a certidão de ações reipersecutórias. E, por fim, mas não menos importante, temos o terceiro tipo de certidão, que é a certidão de relatórios conforme quesitos. Essa certidão é formulada conforme quesitos apresentados pela parte solicitante e a resposta é limitada às informações solicitadas. Esse é um tipo de certidão que deve mencionar qualquer gravame que limite de alguma maneira o domínio do proprietário do imóvel, independentemente se o ato limitador foi realizado por averbação ou por registro. A certidão em relatório conforme quesito se desdobra em diferentes possibilidades de modelos de certidões, como a certidão propriedade e a certidão vinterária. Além das diferentes ramificações previstas em relação aos 3 tipos de certidão que acabamos de mencionar, as serventias têm adaptado a emissão de certidões para atender a novas exigências legais e operacionais. Assim, no inciso 9º do artigo 19, foi criada uma nova modalidade de certidão a ser expedida pelo Registro de Imóveis, chamada de certidão de situação jurídica atualizada do imóvel, trazendo os elementos básicos que devem ser informados no seu texto. Essa certidão contempla uma análise jurídica da matrícula do imóvel pelo oficial e passou a ser documento obrigatório, por exemplo, para o registro de loteamentos, conforme disposto no artigo 18, inciso 4º, item C da Lei 6.766 de 1979. Além dessa modalidade de certidão, conforme inciso 6º e 7º do artigo 19, é possível também emitir certidões aos imóveis matriculados em outra serventia. O interessado pode solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outras serventias por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, operado pelo NR, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Agora que já passamos pelo tópico sobre os tipos de certidão previstos na Lei de Registros Públicos, vamos falar sobre as certidões VRI digital.